De volta ao programa Conexão Potiguar para a edição, o terceiro bloco da edição de hoje. Hoje, que é segunda-feira, dia 13, está conosco Jean Paul Prats, que é diretor-presidente da CERN, que é o Centro de Estratégias em Recursos Naturais. Jean Paul, obrigado por estar conosco no programa de hoje, tudo bem? Prazer. Recentemente eu vi manifestações do senhor, inclusive nas redes sociais, sobre o seu ponto de vista, o estudo do CERN, sobre um novo porto. Eu queria que o senhor nos atualizasse sobre isso. Pois é, nós estamos participando dessa iniciativa até em função do chamamento que o governador Robson fez de que ocorressem projetos, né, para o plano de concessões federais para serem apresentados pelo governo do Estado como projetos de grande interesse estruturante para o desenvolvimento econômico do Estado, a serem apresentados e incluídos no plano federal de concessões. Então, houve aquele chamamento inicial, nós tínhamos 2 projetos na gaveta, praticamente em fase final de elaboração de uma ideia conceitual mais definida, com alguma viabilidade econômica já adiantada, né? E ligando esses 2 projetos muito interligados, porque trata-se de um porto na margem esquerda, que é basicamente em cima da mesma ideia que a Codern já apresentou várias vezes no passado, só que transformado num projeto urbanístico também, não apenas uma questão portuária, mas também toda uma revitalização daquele entorno, a inserção de uma terceira ponte que faria o meio de campo entre a ponte nova e a ponte do Igapó, conectando também com a Zona Norte, um parque ecológico urbano, aproveitando a revitalização ecológica daquela área ali degradada, que hoje é degradada, e um aproveitamento de parte dessa área para inserir, então, um terminal de maior porte do que o atual, do outro lado, para atender granéis, grandes máquinas, containers e cargas em geral. Esse terminal seria ligado ao interior, um eixo principal de ferrovia até Açu, transformando Açu num hub de cargas de granéis do Rio Grande do Norte, congregando toda a produção de minérios, do seridó, de calcário, de fruticultura e grãos da região moçoroense, do Apodi, da região central, até do próprio Mato Grande, todos convergindo para Açu e de Açu sendo despachados diretamente para dentro do porto, do novo porto, então, no Potengi. Um porto que estaria em águas protegidas, um porto mais simples de operar. Portanto, tem um calado, sempre fala em porto, fala da necessidade do calado. Sempre vem essa questão do calado. E lá, aquela região que parece que tem uma falha na geologia que permite isso. Isso se alega para o litoral norte. Há um outro projeto, há uma outra alternativa, que é o litoral norte, mas que seria uma alternativa que basicamente atenderia apenas granéis, né? Apenas a mineração, eventualmente. Por quê? Porque você tem que despachar essa tal fossa oceânica, não é uma falha geológica, mas uma fossa oceânica mesmo, uma fossa submarina. Ela entra, mas alcança apenas a 15 quilômetros da nossa costa. Então, você ainda assim tem que vencer 15 quilômetros de costa para chegar no talude, né, num degrau onde o grande navio poderia encostar. No caso do projeto do Potengi, comporta os grandes navios? Comporta todos os grandes navios de contêiner e de cargas granéis. Tinha uma desconfiança de que não, né? Porque se confunde com aquele caso dos navios de passageiros dos mexicanos na Copa, que não pôde passar na ponte por conta da altura da ponte. Então não é em função do calado, Acontece que aquilo se aplica a navios de passageiros. Os navios de cruzeiro têm um deck muito alto, porque ele apresenta justamente aquela necessidade de aproveitar o deck com uma altura muito grande, né? Não, em muitos quartos, né? Você tem que aumentar o número, é como um prédio, um hotel. Quanto mais andares tiver, mais gente ele aloca. Mas no caso de contêineres de granéis, não. O importante é o calado. Os navios a maior altitude acima d'água que um navio cargueiro alcança hoje, os maiores do mundo, é 48,5 metros e a ponte tem 55, quer dizer, passa tranquilamente. E o calado, hoje nós temos ali 14 metros de calado, podendo ser dragado a 19, segundo a própria Codern, que conhece aquilo ali com uma palma da mão. Então é um projeto plenamente viável, é um projeto que evidentemente a gente acha que os grandes desafios serão a opção que a população do Rio Norte fará por degradar o que já está degradado e recuperar parte no centro da cidade, versus degradar uma nova região, que seria Porto do Mangue, próximo a Diogo Lopes, reserva da Ponta do Tubarão, uma série de lugares, esses sim, realmente santuários ecológicos do Rio Grande do Norte. Então, a gente está entre... E a outra questão é a questão de se integrar com a Grande Natal, com dois distritos industriais que nós temos aqui, tanto em Macaíba quanto em São Gonçalo do Amarante, 2 ZPEs, porque nós estamos falando de um eixo entre Açu e Grande Natal, então Açu uma ZPE, Macaíba, que é a ZPE dos Sertões, e Macaíba outra ZPE. Então, assim, é uma integração necessária
para não falar da principal delas, que é a do aeroporto. Você teria o único porto do Nordeste diretamente conectado com um aeroporto hub. Fica a poucos quilômetros do... Pouquíssimos quilômetros, sendo que a mesma ferrovia que ligaria a Sul faria toda essa passagem, porque passaria na frente do aeroporto, da ZPE e finalmente para o interior do estado. Quer dizer, do ponto de vista de crítica aí, ou seja, de inviabilidade, só tem um item que é da ponte, né? E para os navios... A ponte superado, né? O que eu acho que seria o grande desafio seria a questão ecológica daquela ilha, daquela espécie de península que tem ali, que é um mangue, etc., mas que a gente está justamente fazendo um projeto que recupera a margem, a franja do mangue e usa por dentro da estrutura onde já está degradado com antigas salinas e fazendas de camarão que ficavam ali. Eu queria que você falasse um pouco, nosso tempo aqui é um pouquinho corrido, mas eu queria que o senhor falasse um pouco sobre os investimentos em energia eólica no estado do Rio Grande do Norte. Isso é algo que avançou bastante, né? Bastante. Nós, desde 2009, quando houve o primeiro leilão que admitiu a participação da energia eólica nos contratos federais, né, de compra de energia, o Rio Grande do Norte despontou, já tinha se preparado, tinha feito o dever de casa desde 2007, 2008. Em 2009 começou a competição, né? Nós ganhamos os 3 primeiros anos, a primeira fase de todos esses leilões competitivos, onde o Brasil passou a comprar energia eólica sem subsídio, foi toda do Rio Grande do Norte. E nós, então, encaixamos aí os atuais 2,2 gigawatts, 2.200 megawatts, campeão nacional disparado em parques funcionando, em energia gerada. E temos ainda na nossa reserva, já contrato assegurado, outros 2,2. Portanto, temos aí uma projeção para os próximos 3 anos chegar a 4 gigawatts, que é uma produção extremamente Significa importante. quase 100% de crescimento, né? Mas isso já contratado, né? Então, quer dizer, hoje nós já somos autossuficientes em energia, né? E espaço para crescer além desses 4% tem ainda, porque o nosso estado não é tão grande. Na verdade, nós vamos ter um limite, mas lá na frente, não é tão breve quanto se imagina, outros estados de território maior nos ultrapassarão. Isso é normal. Mas já foi divulgado agora, recentemente, que a Bahia passará ao Rio Grande do Norte. O senhor viu isso? O senhor concorda? Não, a gente até soltou uma notinha esclarecendo um pouquinho isso. Na verdade, isso pode ocorrer a partir dos próximos 5 anos, né? Quer dizer, ali entre 2020 para frente, isso pode. Hoje em dia, nós temos tantos parques eólicos já instalados à frente dos outros estados que é impossível atingir isso no curto prazo. E nossa reserva de projetos já contratados também assegura, como eu disse, o dobro do que a gente já tem. Então, a gente está com uma situação relativamente confortável. Agora, isso é o de menos. O importante é nós termos um bom setor funcionando, sendo competitivo. A competição com os outros estados é interessante, mas não é a essência de tudo, né? Nós temos que ter esse setor funcionando. Já são por volta de 7 bilhões de reais que foram investidos diretamente e nós temos aí outros 6 bilhões previstos para os próximos 3 ou 4 anos. Não é dinheiro pouco. É verdade. Olha, isso tem a ver com os nossos recursos naturais, com Exato. O vento que está aí de graça. Mas um outro recurso que a gente tem, inclusive Câmara Cascudo já chamou a cidade natal da Noiva do Sol, então o Rio Grande do Norte seria o noivo, né? Isso. E nesse caso, eu queria que o senhor falasse sobre a energia solar. Ela ainda é viável do ponto de vista econômico ou ainda é caro? Pinto, é diferente a eólica da solar. Parece que é igual, mas não é. Né? A solar ocupa terrenos, previne que as pessoas, por exemplo, ponham seu gado, utilizem o terreno como a eólica faz, que é uma ocupação vertical que depois de terminada a obra, mais ou menos restitui ao proprietário as condições de uso da terra que ele tinha antes. Na solar não é tanto assim. A parte dos equipamentos ocupa mais espaço por megawatt gerado, os projetos são menores em megawatts e a tarifa ainda é um pouco mais cara. Mas já entrou para o leilão também e já está competindo em projetos de energia de grande porte. Agora, o grande cartão de visitas da solar ainda é e vai ser por muito tempo a microgeração, que é onde quando você gera perto de você, aqui nesse estúdio, numa televisão, num shopping, na sua casa, né? Então isso nós já temos regulado hoje, aquela condição de devolver energia ao sistema e receber desconto. Então muita gente está colocando sistemas em casa e reduzindo sua conta de luz. Esse é o grande mercado inicial da solar. O mercado de macrogeração, de geração de maior porte, vai demorar um pouquinho mais de tempo, mas já está chegando aí, embora com algumas dificuldades de
como eu disse, um pouco diferente do setor eólico, que teve um crescimento bastante acelerado. Perfeitamente. Queria agradecer ao diretor-presidente da CERN, Centro de Estratégias em Recursos Naturais, Jean Paul Prats. Muitíssimo obrigado por estar conosco. Obrigado a vocês. Lhe passo o Jornal Potiguar Notícias, está nas melhores bancas do Rio Grande do Norte. Obrigado. Muitíssimo obrigado a você, caríssimo telespectador, caríssima telespectadora. Continue na programação da Band e tenha um bom dia. Um abraço. Até mais.